Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? O professor está passando aqui para lembrá-los que nós estamos dando início à segunda semana de estudo e com o tema Evolução Histórica das Políticas Públicas Ambientais, dos primórdios, né, do início das políticas públicas ambientais até o relatório muito conhecido, que foi um relatório que marcou o termo e o conceito e toda uma mentalidade voltada para o desenvolvimento sustentável a nível global. Esse relatório ele é conhecido como relatório de Brundtland. Ele foi um relatório que trouxe dentro dos estudos de comprovações científicas envolvendo tanto políticas públicas ambientais, mas também resultados dos impactos da época. Nós estamos falando aí da década de 70 até a final de 80, onde houve a necessidade e o envolvimento da sociedade de um modo geral em uma conferência conduzida pelas Nações Unidas. Se nós estamos falando de Nações Unidas, todos devem saber que envolve chefes de estados, presidentes. Quando o presidente não pode participar da reunião, ele encaminha ministros dos seus referidos países. E criou-se então esse relatório, esse documento internacional, e que a partir das orientações, dos acordos firmados, daquilo que foi decidido em plenária, que houve votação, um documento democrático, onde todos puderam apreciar o que estava escrito, foram apresentados dados científicos de resultados negativos das ações humanas em relação ao meio ambiente, a falta de preservação, de conservação ambiental, de respeito aos seres vivos e ao próprio meio. E dentro dessa conferência da ONU, estabeleceu-se algumas diretrizes, né, diretrizes, normatizações, e cada dirigente dos seus países voltaram, após essa reunião nas Nações Unidas, e implantaram as suas políticas públicas ambientais. Então, focando nessa semana, vocês deverão perceber a importância desse relatório, porque através desse relatório, muitos países sentiram-se na obrigação e também na responsabilidade social e ambiental de repensar suas práticas de desenvolvimento econômico, financeiro, empresarial, industrial, e seja ele qual for. O desenvolvimento ele é importante, os avanços da sociedade é importante em tecnologia, na empregabilidade, na questão social e cultural, mas ela não pode, de forma alguma, prejudicar o meio ambiente e ocasionar impactos ambientais. Não pode ser um crescimento desordenado, não planejado, não pensado, e quem obviamente irá pagar a culpa em um rápido espaço de tempo é o próprio meio ambiente e os seres vivos que ali habitam, e nós, como parte integrante desse meio ambiente. Então, esse relatório ele traz essa abordagem do desenvolvimento sustentável, ou também um termo que vocês vão encontrar ao fazer o estudo, que é o ecodesenvolvimento. Então, nessa década de 70 e de 80, criou-se esse conceito que até hoje é conhecido. Se nós observarmos nesse slide aqui, o professor vai estar mostrando para vocês, primeiramente está aqui nos anos 80, né? Se nós olharmos aqui a seta do professor, relatório de Brundtland, formalização do conceito de economia verde, ou seja, economia é desenvolvimento, é emprego, é crescimento, é tecnologia, é aprimoramento no setor têxtil, no setor de automotivo, no setor de tecnologias, de avanços elétricos,
tudo que vocês pensarem em inovação e tecnologia para o ser humano, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida, porém, um crescimento e uma economia verde que pensa no meio ambiente. Alguns de vocês já devem ter ouvido marketing verde, contabilidade verde. Muitas empresas acabam tendo certificações, ISO 14000, e várias outras certificações, e isso acaba impactando nas vendas. Muitos países só recebem produtos e mercadorias oriundos de países que têm selos e certificações. Muitos países acabam cobrando dos seus fornecedores relatórios ambientais em relação à contrapartida que algumas fábricas e algumas empresas que trabalham com o meio ambiente, o que elas contribuem para a recuperação a curto, a médio e a longo prazo. Então, todo esse contexto, né, não é, esse vídeo não é uma aula, mas eu acabo falando alguns conceitos, partiu ou deu início, né, através do relatório de Brundtland. Então, esse relatório ele traz muito forte a questão do crescimento sustentável, dos desenvolvimento sustentável. Ele traz também alguns objetivos, né, que é a satisfação da necessidade básica do ser humano sem um impacto ambiental, a solidariedade com as gerações futuras, né? Então, produzir hoje, mas não impactar, prejudicando a permanência das gerações futuras. Isso é desenvolvimento sustentável. A participação da população, isso ficou muito claro. Eu gostaria que nesse momento, para quem está me assistindo, para quem está ouvindo essa gravação, verifiquem aqui onde está escrito envolvimento. Na década de 70 e de 80, eu tive a participação de cientista, de ONGs, de governo e nações. Observem que na década de 40 até 60, nesse slide que traz a cronologia das ações ambientais no Brasil e no mundo, eu só tive a presença na década de 40 até 60 de cientistas e ONGs. Uma presença muito mais assim, em massa, de pessoas, de profissionais específicos daquela área, né? ONGs e cientistas que trabalham com o meio ambiente em N possibilidades, né, e áreas de pesquisa, estabeleceram alguns critérios na década de 40 e 60. Já na década de 70 e 80, eu tenho a participação do governo e nações. Se eu tenho participação de governo e nações, eu tenho políticas públicas sendo implantadas. E continuando essa trajetória, né, entrando aí nos anos 90, e nós vamos parar por aqui, porque é conteúdo da segunda semana, nós tivemos o destaque da Eco 92, da Rio Agenda, né, Agenda 21 e Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que foi extremamente importante. Nós tivemos também declarações dos Objetivos do Milênio na ONU de 97, através do Protocolo de Quioto. Nós tivemos, em 97, o conceito de liderança consciente. Então, todas essas ações que foram executadas e que são resultados das políticas públicas ambientais, elas tiveram origem através desse relatório de Brundtland. Tá? Então, observem bem nessa trajetória cronológica, se você estiver assistindo, né, esse vídeo, e nos anos 30, que aqui não traz, mas nos anos 30 até 60, você não tem a participação tão precisa do governo e das nações. Tá? Então, essa característica vocês deverão perceber na leitura, nos estudos e também na resolução das atividades. Então, através do relatório, que ele traz como uma missão ou uma visão, né, é a seguinte frase: nosso futuro comum. Então, essa frase é uma frase muito simples, curta, mas que ela traz no contexto a necessidade de nós pararmos, refletirmos em relação às ações de impactos ambientais no planeta, né, no meio ambiente como um todo. E desenvolvimento sustentável é você satisfazer as necessidades das gerações presentes sem prejudicar as gerações futuras.
Então, esse documento, eu vou parar por aqui os slides, que não é uma aula. Esse documento vocês irão perceber. E perceber aonde, professor? Vocês irão perceber através dos materiais complementares que eu coloquei. Então, nós temos um livro, e neste livro vocês farão a leitura somente de 2 capítulos, tá ok? Vocês farão a leitura do capítulo 2, tá, pessoal? Capítulo 2, Evolução Histórica da Questão Ambiental, dos primórdios até o relatório de Brundtland, e depois vocês farão a leitura complementar do capítulo 11, Panorama da Política e da Gestão Ambiental no Brasil. Tá? Então, lembrando, vocês vão estudar nessa semana o capítulo 2 e o capítulo 11. Farão uma leitura, alguns alunos poderão fazer anotações, cada um vai direcionar o seu estudo da melhor maneira possível e como lhe convém. Tá? Para a nossa atividade avaliativa da semana, que vale um ponto, vocês farão lá, mas para o final da semana, né? Vocês farão então a leitura ou estudo do capítulo 2 e do capítulo 11. Não é necessário pesquisar em outras fontes bibliográficas para não ficar pesado, muitos trabalham, nós sabemos dessa questão que alguns alunos acabam colocando. Vocês não terão necessidade de fazer leitura do livro todo, mas apenas de 2 capítulos. Cada capítulo tem em média 10 páginas. Se vocês se dedicarem de 30 a 40 minutos por dia, ou ficar 1h30 em 2 dias, vocês conseguem finalizar o que está sendo proposto. A atividade está bem simples, tá? O professor vai abrir aqui para vocês. Tá? Então vamos abrir aqui, só um minutinho, o professor está abrindo. Vamos lá. Ó, 9 pessoas já encaminharam, hein? Que bom. Quem já encaminhou e quiser, através dessa gravação, né, retirar e enviar novamente, não tem nenhum problema, tá? Desde que no prazo vocês entreguem. Então, a atividade 2, que vale um ponto, da semana 2, vocês terão apenas que fazer um breve comentário, né? Fica bem claro, ninguém está pedindo para vocês fazerem um resumo dos 2 capítulos, mas que vocês façam um breve comentário da importância do relatório de Brundtland da década de 70 até 80, né? Lembra do slide que o professor acabou de mostrar? Vocês farão as suas considerações. Lembrem que as suas considerações é muito importante, já que todos vocês já fizeram uma graduação, conseguem fazer estudo de um texto e considerar, né? Fazer a sua percepção técnica, a sua percepção do estudo e da contribuição desse relatório para a sociedade. Lembrando que esse relatório, digamos assim, foi a primeira vez onde teve uma união em massa de todos os dirigentes dos países que assinaram acordos, que voltaram para suas nações, e a partir desses acordos firmados, onde cada um teria uma tarefa para executar, foram implantadas leis, primeiro, políticas ambientais, comum, tá, pessoal? Passa por Assembleia Legislativa, se for estadual, Assembleia Câmara dos Deputados, se for federal, né, também passa por eles. Na coletividade aprova, se tem relatores que vão reler o documento, como se fosse colocar aí para alguns que não conhecem o processo na prática, antes de ser aprovado, antes de levar para o pleito, para a votação, esse documento ele é revisto, apresentado, tem comissões e até sair o projeto-lei. Tá? Então, lembrando que esse relatório trouxe uma visão para o mundo do que vem a ser economia verde e desenvolvimento sustentável. Em relação a essas duas temáticas, vocês conseguirão já entender que resposta que nós gostaríamos que vocês tivessem, né? Quais foram as contribuições do relatório em relação à visão de desenvolvimento sustentável e de um crescimento não desordenado, mas planejado, respeitando o meio ambiente. No capítulo 11,
vocês farão então uma síntese, colocando algumas considerações do capítulo 11, novamente dizendo, para frisar, em cada década dessa que está em destaque: 30, 70 e 80, que são as principais, 90 e 2000. Para isso, se vocês quiserem, né, o professor pode até disponibilizar novamente aqui, vocês depois façam uma foto dessa trajetória, que na verdade é um resumo que eu criei, que eu utilizo para minhas aulas nos programas de pós-graduação, tá bom? Lembrando que nós estamos aqui numa fase intermediária do processo de políticas públicas ambientais no Brasil e no mundo, e que houve pela primeira vez a participação e o interesse, ou até a necessidade, né, dos governos e das nações assinarem documentos de acordos para as políticas públicas ambientais, tá? Eu quero encerrar aqui essa questão da atividade. Deixa eu ver o que o professor mostrará para vocês agora. Além do capítulo, o professor deixou também um vídeo de 20 minutos que fala a respeito do próprio relatório, tá? É uma abordagem resumida Transformar o seu futuro. que Crescer tem profissionalmente. E ganhar no mais. É relatório Nebat. de muito Brundtland, claras. tá? Deixa o professor Alimentação. voltar aqui, que o E professor hoje estava nós vamos ouvindo discutir como que esse debate volta ao centro da agenda global a partir do chamado relatório Vamos esperar um Brundtland. minutinho. Ah lá, esse vídeo aqui, tá? Eu quero deixar a primeira página para vocês terem realmente certeza do que deve ser assistido. Tudo bem? Pessoal, o professor então vai encerrar esse vídeo com vocês e eu espero que todos estejam aí ansiosos para os estudos dessa semana. Qualquer coisa, o professor está à disposição de todos, tá? E parabéns para aqueles que conseguiram enviar a atividade 1. Nesta semana, o professor também fará um encontro síncrono ao vivo, tá? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, tudo de bom para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido o que deve ser feito durante a semana, tá bom? Qualquer coisa, vocês têm também a equipe de tutores e tem um professor lá no AVA. Um forte abraço a todos. 17 minutos e estamos encerrando o vídeo. Bem curto, para ser o mais breve possível, para não tomar muito tempo. Tá bom? Um abraço.